Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal CACD Inglês. Esse é o nosso segundo vídeo a respeito de como estudar vocabulário da língua inglesa para o CACD. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo dessa série, eu vou deixar disponível aqui para você. E caso você tenha assistido ao primeiro vídeo e tenha gostado, não deixa de se inscrever aqui no canal para eu saber que esse conteúdo está chegando até você e que você acha esse conteúdo relevante. Se você tiver qualquer dúvida a respeito da preparação para as provas de língua inglesa do CACD ou a respeito das provas em si, é só me mandar sua dúvida que eu comento aqui nessa playlist CACD Inglês Responde. Pode me enviar sua dúvida aqui pelo YouTube, nos comentários, lá pela minha plataforma cacdinglês.com no Fale Conosco ou pelas redes sociais, Instagram, Facebook. Bom, no primeiro vídeo a respeito de como estudar vocabulário, nós falamos sobre como estudar vocabulário pensando em termos de interpretação de texto, ou seja, como estudar vocabulário para melhorar as suas Reading Comprehension Skills. Nós falamos muito sobre a importância de dominar as High Frequency Words da língua inglesa e de, depois disso, seguir estudando vocabulário de forma estratégica, de forma sistemática, mas então estudando as Low Frequency Words. Nesse nosso segundo vídeo, eu quero conversar com você a respeito de duas coisas. Em primeiro lugar, vamos ver como você pode dar conta de memorizar, de manter na sua memória esse volume tão grande de vocabulário que é preciso estudar para o CACD, tanto High Frequency quanto Low Frequency Words. E no segundo momento desse vídeo, nós vamos ver como você pode estudar vocabulário pensando em termos de produção de texto. Essa é uma parte que vai interessar particularmente a quem já está fazendo a preparação para a prova discursiva de língua inglesa do CACD. Grande parte da dificuldade de estudar vocabulário é exatamente essa questão de como memorizar volumes tão grandes de palavras, de itens lexicais. A gente viu no vídeo 1 que para você conseguir entender 95% de um texto escrito ou oral, é preciso dominar mais de 6.000 palavras da língua inglesa. Então, como é que você pode fazer para conseguir memorizar, manter na sua memória todo esse volume tão grande de vocabulário? Entender como estudar vocabulário está associado a entender como a nossa memória funciona. E como explica o Jim Scrivener, que é um autor que escreve para professores de língua inglesa, ele diz o seguinte: "There is no point in studying new lexical items if they are not remembered. If we, teachers, can train our students to record their new lexes in a more useful manner, we can do a lot to help their progress." Então, a indicação, a sugestão do Jim Scrivener é justamente que os estudantes de língua inglesa sejam direcionados a, de alguma forma, manter algum tipo de arquivo onde eles possam anotar essas novas itens lexicais, essas novas palavras que o estudante vai aprendendo aí ao longo dos seus estudos de língua inglesa. E o Jim Scrivener diz mais: "Encouraging students to keep a useful lexical item list is one way to ensure that the teaching of lexes has a value after the lesson is over." Então, a dica do Jim Scrivener, e na verdade não é uma dica só dele, é que os estudantes de língua inglesa, os aprendizes de língua inglesa, mantenham algo como uma lexical item list, ou seja, uma lista de vocabulário, que pode ter vários nomes, mas que eu chamo, e muitas pessoas chamam, na verdade, de um banco de palavras, de um word bank. Nós terminamos o vídeo 1 conversando justamente a respeito da possibilidade de estudar vocabulário utilizando um banco de palavras. E eu te mostrei qual é o modelo que eu apresento de banco de palavra para os meus alunos do curso regular. Você vê aí o modelo. O modelo é composto por 5 colunas. A primeira coluna, Lexical Item. A segunda, Definition. A terceira, Example. A quarta, Usage. E a quinta,
collocation. Então, se você está estudando vocabulário, high frequency ou low frequency words, e está preocupado sobretudo com interpretação de texto, basta que você preencha as 3 primeiras colunas desse banco de palavras. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que ao fazer alguma leitura, lendo Foreign Affairs ou fazendo um simulado de primeira fase que o seu professor preparou para você, você aprendeu uma palavra nova e a palavra é leeway. E você fala, bom, essa palavra eu quero me lembrar para fins de interpretação de texto ou, quem sabe, mais para frente, para produção de texto. Então, você vai lá, pega o seu banco de palavras, anota a palavra leeway. Vai fazer a pesquisa, o que é leeway? É substantivo, é verbo, é adjetivo? Descobre que leeway é substantivo. Já anota aí do lado, esse N quer dizer noun, substantivo. Aí, na coluna de definition, você copia a dictionary definition. De uma forma simples para que você consiga se lembrar dessa definição. Então, eu copiei a definição aqui do Longman Dictionary of Contemporary English e você vê que leeway, definição, freedom to do things in the way you want to. Ok, dá para entender pela definição. Muito importante também preencher a coluna example. Na verdade, é a coluna example que vai te ajudar a lembrar o conteúdo semântico dessa palavra nova, desse item lexical novo, porque o item lexical novo vai estar sendo usado em contexto. Contexto ajuda muito em termos de memória, né? Nessa parte de retrieving, de recuperar o item lexical na sua memória. Então veja que eu copiei um exemplo que estava ali na abonação do verbete leeway, do Longman Dictionary of Contemporary English, e você vê aí que o example é The government does not have much leeway in foreign policy. Então, se a sua maior preocupação é com interpretação de texto, essas 3 colunas são suficientes, porque elas te dão um bom conhecimento do conteúdo semântico dessa palavra, desse item lexical. E aí, conforme você vai aprendendo novos itens lexicais, você vai inserindo esses itens lexicais e completando essas 3 colunas. Por que é importante anotar, então, esses novos itens lexicais que você vai aprendendo em um banco de palavra? Para que você consiga depois fazer a revisão desse banco de palavras, né? É claro que encontrar uma palavra só uma vez em um texto e entender a sua definição, o seu sentido pesquisando no dicionário não é suficiente para que você consiga assimilar essa palavra. É preciso encontrar essa palavra várias vezes para que você de fato consiga assimilá-la ao seu mental lexicon, né? Ao seu léxico mental. Então, a revisão do banco de palavras é tão importante quanto preencher o banco de palavras de uma forma bem completa. Porque na revisão é importante que você tenha em mente 2 princípios que estão relacionados à forma como a nossa memória trabalha. O primeiro princípio é chamado Retrieval Practice Effect. O que é um Retrieval Practice Effect? É o fato de que quanto mais você tem exposição àquele vocabulário que você vai anotando no seu banco de palavras, mais fácil fica de você conseguir recuperar essa palavra, o sentido dessa palavra, quando for necessário, ou para fins de interpretação de texto, ou para fins de produção de texto. Como diz o Scott Thornbury, que é um linguista que trabalha muito com aquisição de vocabulário, it has been estimated that when reading, words stand a good chance of being remembered if they have been met at least 7 times over spaced intervals. Então veja, para você conseguir de fato assimilar uma palavra, um item lexical novo, é preciso encontrá-lo em algum tipo de contexto no mínimo 7 vezes. Então veja a importância de anotar essas palavras em um banco de palavras e de depois fazer revisão, fazer mais revisão. É isso que vai te ajudar a manter aquele vocabulário na sua memória, vivo na sua memória, para que você consiga retrieve it, para que você consiga recuperá-lo no momento em que for necessário. Tem um outro princípio também relacionado a essa ideia das revisões e relacionado à ideia de como a nossa memória
funciona, que é o princípio da distributed practice, que quer dizer o quê? Não adianta ficar revendo o banco de palavra todos os dias. É preciso ter um intervalo entre as revisões do banco de palavras, para que você tenha tempo realmente para fazer essa assimilação. O que eu sugiro para os meus alunos no curso regular é fazer as revisões do banco de palavras algo como quinzenalmente. Se não for possível quinzenalmente, faz um pouco mais espaçado, mas é importante ter exposição contínua a esse banco de palavras, né? Muita exposição a esse banco de palavras para que você de fato consiga assimilar tudo que você está anotando aí. Professora, mas então você indica que eu imprima esse modelo de banco de palavras e que vá fazendo esse banco de palavras à mão? Na verdade, isso acaba não sendo muito prático, porque se a gente está falando de aquisição de 5.000, 6.000, 7.000 palavras, no fim das contas, fazer isso tudo à mão vai te gerar um problema de storage, né, de armazenamento dessas informações. Então, fazer à mão talvez não seja a forma mais prática de fazer o banco de palavras. Uma opção é fazer em algum tipo de planilha, como planilhas Excel, no Google Docs, alguma coisa nesse sentido. Criar 5 colunas e ir preenchendo nessa sua planilha. Inclusive, fazendo no Google Docs, você consegue compartilhar com o seu professor pode comentar se aquilo está bem preenchido, se falta alguma coisa. Então, é uma opção. Além disso, fazendo em planilhas, você consegue reorganizar aquele conteúdo, então consegue deixar em ordem alfabética, coisa que seria mais difícil fazer se você fizer o banco de palavras no papel. Para além dessa possibilidade de fazer em planilhas, tem sempre a possibilidade de fazer em flashcards, como no Quizlet, que eu mencionei no vídeo passado, ou no Anki, que eu sei que muitos de vocês utilizam. Então, na parte da frente da ficha, você coloca o novo item lexical, né? Por exemplo, leeway, e atrás o conteúdo testado, que é o sentido daquela palavra, a definição, o exemplo. Então, também é uma forma de fazer um banco de palavras, mas no formato de fichas. Não tem problema nenhum. Inclusive, em termos de revisão, essas fichas podem ser mais interessantes do que um banco de palavras convencional, né? No caso do Quizlet, por exemplo, é possível criar jogos com essas fichas, então a revisão pode ficar um pouco mais dinâmica e variada. Agora, se a sua preocupação em estudar vocabulário não é só interpretação de texto, mas é também produção de texto, aí não vai adiantar pensar só em definição e exemplo, né? Isso porque para produzir texto em língua inglesa, não adianta dominar o conteúdo semântico das palavras. É preciso saber como elas se comportam quando estão em um contexto, quando elas estão em volta de outras palavras. Como elas se comportam em termos morfossintáticos. Como elas se comportam em termos de formar combinações convencionais de palavras na língua inglesa. É esse tipo de informação que é necessário para você escrever textos sem ter erros de morfossintaxe e sem ter erros de propriedade vocabular. Então, a gente está entrando nesse segundo momento do vídeo, em que eu vou falar um pouco sobre como estudar vocabulário para quem já está pensando, já está se preparando para a prova discursiva de língua inglesa, ou seja, visando a produção textual. Vou te dar um exemplo para você ver como é importante e além do aspecto semântico nos seus estudos de vocabulário para fins de produção de texto. Vamos supor que você está fazendo um simulado de resumo, de redação, em língua inglesa, é claro, e você quer utilizar essa palavra leeway, né? Surgiu ali no contexto a oportunidade de usar essa palavra e você quer utilizar, você se lembrou do conteúdo semântico dela. Tá bom, será que leeway pode ser utilizado no plural? Será que leeway rege alguma preposição em particular? Será que ela tem alguma coligação de regência em particular? Será que leeway, se eu quiser utilizar um verbo depois do leeway, será que esse verbo vai no ing ou será que vai no infinitivo? Bom, todas essas perguntas podem te ocorrer na hora e se você tiver pensado nos seus estudos só no aspecto semântico, você corre riscos de ter erros, como eu disse,
tanto de morfossintaxe quanto de propriedade vocabular. Vamos dar uma olhada no verbete de leeway desse Longman Dictionary of Contemporary English. Então, você vê aí. Leeway tem a definição freedom to do things in the way you want to, e aí a gente vê em negrito descrito o padrão coligacional desse substantivo, leeway in. Então, a preposição que esse substantivo rege é a preposição in. Veja aí na abonação. The government does not have much leeway in foreign policy. Não é on, não é at, é in. Isso é muito importante constar do seu banco de palavras. Continuamos. Veja que logo abaixo, também em negrito, tem outra descrição do padrão coligacional desse substantivo leeway. Leeway to do something, né? Veja aí na abonação. Try to give teenagers more leeway to make their own decisions. Então veja aqui, ao selecionar utilizar a palavra leeway por causa do seu conteúdo semântico, você automaticamente já co-seleciona um padrão gramatical, que é esse verbo na forma infinitivo. Como você saberia isso sem estudar como se comporta a palavra leeway em termos morfossintáticos? Qual seria a chance de você errar o uso desse substantivo, não por causa do seu conteúdo semântico, mas por causa das suas coligações? Isso é coligação. Então, se você está preocupado em aprender vocabulário para fins de produção de texto, é muito importante anotar nessa coluna usage quais são os padrões coligacionais dessa palavra. Então, eu anotei aí, como você vê, é um uncountable noun, então já sei que não vai pro plural, né? Um substantivo que não tem flexão de número. Anotei leeway in something, anotei a coligação de regência e anotei leeway to do something. Esse é o noun pattern, né? O padrão nominal desse substantivo. Tudo isso é colligation. Mas para além disso, também é preciso saber mais. Se eu quero utilizar leeway na minha redação, no meu resumo, que verbo que eu posso utilizar para reger o substantivo leeway? Não é qualquer verbo que pode ser utilizado com qualquer substantivo, se você quer soar idiomático na língua inglesa. Isso é uma exigência da banca examinadora do CACD, que você escreva textos que são idiomáticos. Para escrever textos idiomáticos é preciso utilizar combinações convencionais de palavras, as chamadas collocations, strong collocations. Quais verbos a gente pode utilizar com leeway? Para saber isso, é preciso pesquisar. Então, faz parte desse processo de preencher o seu banco de palavras, conhecer a palavra a fundo, não só o seu conteúdo semântico, mas também como ela se comporta em termos gramaticais, colligation, e também como ela se comporta em termos de quais palavras formam companhias frequentes com essa palavra. Uma forma de pesquisar isso a respeito de collocation é utilizar dicionários de collocation, há vários no mercado, você pode utilizá-los nos seus estudos. Mas muitas vezes o verbete não consta desses dicionários, principalmente quando é uma palavra mais low frequency. E aí uma opção é fazer a pesquisa em um corpus. Eu gosto muito de utilizar, meus alunos sabem disso, o COCA, que é o Corpus of Contemporary American English. Então eu fiz uma pesquisa, quais verbos podem ser utilizados com o substantivo leeway, e encontrei o seguinte resultado. Fiz a pesquisa só no gênero acadêmico, porque os outros gêneros podem ser considerados mais informais e esses gêneros informais não interessam para nós, já que a nossa produção escrita aí na prova discursiva precisa ser de neutra a formal. Então veja aí os resultados. Primeiro, o verbo mais recorrente com leeway é have, veja aí, 40 ocorrências no gênero acadêmico, seguido de give, a gente viu aí o exemplo de give teenagers leeway na abonação do Longman, seguido do verbo to be, né, um verbo de ligação, seguido do verbo allow e o verbo provide. Então, esses 5 verbos são verbos que você pode utilizar com o substantivo leeway, que formam combinações convencionais de palavras. Ah, allow, professora. Nossa, me parece interessante. Como que eu uso o allow com o leeway? É só clicar ali no resultado allow, que abrem
os resultados aqui, o que você está vendo aqui são as linhas de concordância, né? Então você vê na linha 1, que é de uma revista da Harvard, né? Você vê allow agencies leeway to fill every gap, etc. Então, em cada linha de concordância, você tem um tipo de exemplo, né? Na verdade, é uma amostra do uso desse verbo allow com o substantivo leeway. Então, é uma possibilidade de você fazer consulta à corpora é o plural de corpus, para que você saiba como que funciona aquele substantivo em termos de collocation, né? Quais são as combinações convencionais de palavras com aquele substantivo. Se você não sabe o que é colligation, não sabe o que é collocation e ou não sabe utilizar corpus para fazer pesquisas a respeito de collocation, colligation, tem um curso já disponível na minha plataforma que se chama justamente Collocation, Colligation and Corpora, que vai te dar uma boa noção, inclusive, de como fazer essas pesquisas em corpus. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar também o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você acessar a aula 1, que está disponível gratuitamente. É só clicar na aba Material Demonstrativo. Então, veja aqui, para que você consiga estudar vocabulário de forma eficiente, estratégica e sistemática para fins de produção escrita, não basta focar no aspecto semântico, é preciso preencher, como eu preenchi, você vê aí, a coluna de usage com informações sobre os padrões coligacionais daquela palavra, daquele item lexical, e a coluna de collocation também, para que você consiga se expressar de forma idiomática, de forma natural na língua inglesa. Isso é uma exigência da banca examinadora de inglês da prova discursiva. Então é importante fazer esse banco de palavras de forma bem completa. Se você não gosta desse modelo de banco de palavras, também não quer fazer nas planilhas, prefere utilizar flashcards, não tem problema. Faz um conjunto de flashcards só para o aspecto semântico das palavras novas, como eu já expliquei aqui, e depois monta outros conjuntos de flashcards, por exemplo, um conjunto só de colligation. Então, na parte da frente da ficha, o item lexical novo e atrás informações dos padrões coligacionais daquela palavra. Um outro conjunto de flashcards só de collocation. A parte da frente da ficha, leeway ou qualquer outro item lexical novo, e na parte de trás algumas opções de palavras que formam combinações convencionais. É isso que vai te ajudar a fazer esse estudo das palavras novas e fazer a revisão frequente desses cards ou desse seu banco de palavras. É o que vai te ajudar a manter esse vocabulário vivo na sua memória e a utilizar esse vocabulário da forma correta, tanto em termos de morfossintaxe quanto em termos de propriedade vocabular na prova discursiva de língua inglesa. Agora, um último comentário que eu quero fazer aqui nesse vídeo, para quem já está trabalhando a produção escrita por meio de simulados, né? Simulados de versão, simulados de resumo, simulados de redação. Toda vez que você receber o seu simulado corrigido pelo seu professor, note quais são as correções que ele faz em termos de collocation e colligation, porque às vezes a gente acha que conhece uma palavra, mas na hora de usar, a gente se dá conta de que a gente só conhecia o aspecto semântico da palavra, mas não conhecia o padrão coligacional, não conhecia as collocations. Então, se você tiver qualquer erro com uma palavra que você considera fácil, por exemplo, você errou a collocation com agreement. Poxa, mas agreement é uma palavra que eu sei. Sim, você sabe a palavra agreement em termos de o seu aspecto semântico, né? O seu conteúdo semântico. Mas você não sabia, como você demonstrou aí por meio desse erro, qual era a colocação, quais eram as possibilidades de colocação com aquele substantivo. O que você faz com base nessa informação? Vai lá no banco de palavras e coloca agreement no item lexical. Não precisa preencher definição, não precisa colocar exemplo, não precisa preencher padrão coligacional, vai direto para a coluna de collocation e anota aquilo que você tentou usar, né, o verbo que você tentou utilizar ali com agreement e que não deu certo, passa um risco em cima e depois anota a sugestão que o seu professor deu
para que você se lembre tanto o que você tentou usar e também o que seria mais apropriado em termos de collocation. Então, assim, você vai construindo aquilo que o Polly e Sider chamam de Phrase Book with Grammatical Notes. Então, utilizando os seus próprios erros, sem precisar preencher a linha inteira, né, do banco de palavras, focando naquilo que você errou. Então, eu sei o que quer dizer agreement, o que eu não sabia era collocation. Preenche só collocation. E assim você vai construindo um banco de palavras de forma verdadeiramente estratégica e de forma sistemática. Bom, eu quero agradecer a sua atenção nesse nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal para receber notificações a respeito dos próximos vídeos. E se você tem dúvidas sobre as provas de inglês do CACD, pode me enviar que eu comento aqui na nossa playlist CACD Inglês Responde. Até o próximo vídeo.